Fala rapaziada do Legasolino, o N Assis aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série Memórias LA. E hoje eu vou relembrar com vocês aquele time do Remo que, na minha opinião, pra mim foi inesquecível, de 2015. Mas eu vou explicar pra vocês por quê. Mas antes peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações. Importante também que você comente e compartilhe nossos vídeos. Quem quiser patrocinar nossos vídeos é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que vai ficar aqui na descrição também, tá? Ao longo de 15 mil inscritos vamos sortear 2 camisas do Clube do Remo, então não perde seu tempo, já se inscreve aí e também compartilhe nossos vídeos. Sem mais enrolação, meus amigos, bora pro vídeo. Meus amigos, é o seguinte, vamos hoje relembrar o Remo de 2015 e deu origem à reconstrução do time que hoje está na Série B. Muito se deve àquele Remo de 2015. O início do Remo naquele ano foi extremamente conturbado, porque o Remo vinha de um time muito caro de 2014, um orçamento altíssimo para um time que estava na Série D e não conseguiu o êxito de subir para a Série C, e ficou ali cheio de dívidas, com grandes problemas financeiros e também problemas com o elenco. Não tínhamos um elenco aí tão bom para disputar um Campeonato Paraense. Tanto é que isso se refletiu no primeiro turno do Campeonato Paraense. O Remo começou muito mal aquele Paraense, para quem não lembra. Com 2 derrotas ali, uma para o Paraopebas e outra para o Independente. Tá? O Independente que vinha a ser campeão daquele primeiro turno, logo depois. E o Remo, foi fazendo tropeção nas próprias pernas. Ali perdeu o primeiro repá, naquele ano foram só 2 repás, tá? Perdeu o primeiro repá por 3-1. Depois, na Copa Verde, foi derrotado por 2-0 pelo mesmo time lá da Mucura lá. E aí já somavam 2 derrotas no repá, um time totalmente desacreditado. O que a diretoria do Remo fez? Demitiu o técnico, que na época era o Zé Teodoro, e contratou na minha opinião, uma aposta, meus amigos? Na minha opinião, uma aposta que deu muito certo, que foi o técnico Cacaio. Conhecia o futebol paraense, trouxe ao Remo uma identidade que o Remo ainda não tinha, de um time aguerrido, e veio com o Remo. O Cacaio já chegou pegando um pepino. O Remo iria enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, lá no Paraná, e na volta ia ter que reverter um placar de 2-0, que foi conquistado pela Mucura no primeiro jogo da Copa Verde. Foi lá, e na minha opinião, cara, aquele jogo foi um jogo chave, porque trouxe o Remo uma identidade que eu achei que o Remo não ia conseguir. O Remo foi lá, conseguiu um empate, merecia até ter vencido o jogo, porque jogou muito mais com o Atlético Paranaense. Quem lembra do jogo vai poder confirmar aqui. E perdeu, infelizmente, nos pênaltis. Mas trouxe consigo uma esperança. No sábado, enfrentamos a Mucura. Aquele sábado, para mim, foi inesquecível. Com um gol do Dadá e outro gol do Silvio, no rebote do goleiro, que eles diziam que era o melhor goleiro do Norte. No rebote do goleiro, conseguimos reverter o placar por 2-0. E o Levi, que já havia sido teoricamente humilhado no primeiro jogo pelo Bruno Veiga, fez o gol da classificação do Remo. Olha só como o futebol dá voltas, o mundo do futebol dá voltas. Com isso, o Remo se classificou para final da Copa Verde daquele ano, que por viria a gente perdemos de uma forma inexplicável até hoje. É difícil explicar aquela derrota para o Cuiabá. Perdemos o título. Mas mesmo assim o Remo conseguiu devolver para o time aquele orgulho. Passamos e chegamos na final do segundo turno. Pessoal, para vocês terem uma ideia, se o Remo perde aquele segundo turno para a Mucura, ia embora não só o título do Parazão, mas também a vaga para a Série D, que ia ficar com o Independente. Com o título do Independente no primeiro turno, o Remo precisava ganhar o Campeonato Paraense para ir para a Série D, do mesmo ano. O que aconteceu? Acabamos com a raça da Mucura. 2-1 ali, sem massagem, sem cuspe. 2-1, acabamos com eles. 2 gols do Pati, com direito a choro do Pikachu no final e tudo. Passamos, fomos pra final, um jogo apenas, aquele Parazão, por incrível que pareça, foi só um jogo na final. E o Remo derrotou por 2-0 também com 2 gols do Pati. O Independente com isso se consagrou campeão paraense de 2015. Foi para a Série D com uma punição que tinha acontecido, infelizmente, no ano anterior, com confusão da torcida, confusões ali do jogo. O Remo foi punido. No início, poderia pegar até jogos ali de suspensão, mas a diretoria reverteu e foi jogar em Paragominas, aquela primeira fase quase inteira. O Remo só foi voltar ao Mangueirão na última rodada contra o Vilhena, 3-0, e classificação. O Remo foi o primeiro colocado daquele grupo com 17 pontos.
né? Então diga aqui um jogo para você inesquecível daquele ano. E aí o Remo foi porque tinha um jogo antes do jogo do acesso, né? O Remo foi e enfrentou o Palmas. Foi derrotado lá por 1-0 em um jogo extremamente polêmico. Cara, pênalti que não existiu, aquele pênalti nunca, nem aqui, muito menos na Alemanha, no Uruguai, em lugar nenhum aquele pênalti existiu. Mas a arbitragem deu, e o Remo foi derrotado por 1-0. Veio nossa mente aquelas lembranças daqueles jogos, né? Que o Remo passou aí, perrengue. É difícil mesmo. Mas com o Eduardo Ramos inspirado, não só devolvemos, como metemos simplesmente 3-0, com direito a gol do Quírios, cruzamento certo do Alex Juan, do Levi, e o Eduardo Ramos destruindo ali, meu amigo. O Remo merecia subir. Depois de todos esses milagres aí, o Remo merecia subir. E aí o Remo, nas quartas de final, o jogo do acesso, o Remo enfrentaria o Operário de Ponta Grossa. Por incrível que pareça, os dois estão hoje na Série B. O Operário subiu um ano depois do Remo, sendo campeão da Série D, e subiu para a Série B e até hoje está. O Remo vai reencontrar o Operário lá. E aí o Remo foi lá, em Ponta Grossa, venceu por 1-0 com gol contra e veio para Belém com uma vitória. Cara, aquele mangueirão naquele dia, até hoje eu me arrepio. Até hoje eu me arrepio de lembrar daquele mangueirão. Porque 3-1 a devolução, e com isso o Remo conseguiu o acesso. Conseguimos meter 3-1 nos caras e com isso nós conseguimos um acesso ali que acabou com todas aquelas tristezas que tínhamos passado os anos anteriores, né? Esse problema de jogar um Parazão com medo de não chegar, pelo menos nas fases finais, para conseguir uma classificação de Série D, para poder disputar uma Série C no outro ano, ter calendário o ano todo. E com isso o Remo conseguiu aí, e o torcedor sempre abraçou o clube do Remo. Mesmo às vezes quando o Remo não mereceu, o torcedor estava lá acompanhando esse time, se irritando. Até hoje eu me irrito, não vou negar, e não vou parar de me irritar, não adianta. Não adianta, quem quer ser remista já sabe que esse é o preço que a gente vai pagar, a gente vai se irritar com esse time. Mas vamos ter muita alegria também, pessoal. Então aquele Remo pra mim foi inesquecível. Por quê? Agora eu vou dizer por quê pra vocês, pra poder encerrar o vídeo. Porque aquele time tava cheio de salários atrasados, cara. E aqueles caras abraçaram a ideia do Kaká. Eu tô até arrupiado de falar isso aqui, ó. Aquele time abraçou a ideia do Kaká e foi com tudo. E o time jogava com muita raça, aquele time do Remo. É impressionante a raça daqueles caras, velho. Tinha uns caras lá que não tinham qualidade, mas os caras eram raçudo. E isso trouxe pro Remo o torcedor de volta. O torcedor abraçou o Remo. Por isso aquele Remo pra mim é inesquecível. Mesmo com os salários atrasados, o time abraçou a ideia, conseguiu o acesso. Palmas aí pro Cacaio aí, pro Eduardo Ramos, que foi monstro naquele ano com a gente. Então, esse Remo pra mim vai ficar na história e eu vou relembrar com muito carinho desse Remo aí. E todo aquele ano ali, que foi um ano difícil, mas conseguimos o nosso objetivo com êxito, que foi subir pra Série C. E também o título paraense. Então é isso, meus amigos. Comente aqui. Dê a ideia de sugestões de vídeo. Essa aqui foi uma ideia, tá? Da nossa inscrita aí, a Thalissa Souza. Ela tá aqui desde o início do canal. Então dê a ideia aqui, a gente vai dizer o seu nome também aqui no canal, não se preocupe. Dê a ideia aí de um título que você quer que a gente relembre, que a gente vai relembrar para vocês, trazer os vídeos aqui. E também vamos trazer durante a semana notícias do Remo e também, né, informações. Então, meus amigos, até a próxima. Tchau!